Oi gente, tudo bem? Hoje eu resolvi gravar esse vídeo por causa especificamente de uns comentários que uma pessoa fez num vídeo meu que eu tenho falando a respeito de por que as pessoas surtam durante um ritual com a ayahuasca, né? E a questão colocada da pessoa foi o seguinte, que ele, ao assistir o vídeo, ele ficou com a impressão de que as pessoas que tomam ayahuasca não têm nenhum enfrentamento, não tem nenhum problema psicológico, que nós somos seres felizes, realizados, e a palavra que ele usou foi ainda que nós somos seres superiores, né? E isso me trouxe uma série de reflexões, assim, com relação à pergunta dele, né? E a primeira delas é com relação de fato, assim, parece que a maneira como nós colocamos, como nós descrevemos o ritual, parece que é um processo muito simples trabalhar problemas, né, assim, aspectos psicológicos, traumas, coisas que estão muito profundas aí no nosso subconsciente, né? Mas a verdade é que, assim, eu acredito até que a ayahuasca abrevia um processo, mas eu fiquei pensando que eu acho que tem muito pouco a ver com a ferramenta em si. Eu acho que a questão é a seguinte: quando a gente resolve se enfrentar e resolve olhar para dentro, a partir deste momento existiu uma decisão, né? Nós já fizemos uma escolha de olhar para os nossos aspectos pessoais e aí depois, a partir disso, é que nós vamos buscar as ferramentas que vão nos possibilitar isso. E essas ferramentas não necessariamente vão ser algo místico, né? Como, por exemplo, tem essa questão da ayahuasca, que as pessoas mistificam muito. Então, pode não ser, por exemplo, um ritual de ayahuasca, pode ser a busca de um terapeuta, né? De um psicólogo, ou até mesmo de um psiquiatra. Ou a pessoa pode fazer meditação, a pessoa pode buscar um padre, né, um pastor, ou pode buscar o apoio, né, das religiões em geral, ou a pessoa pode fazer um processo, passar por um processo de hipnose, um processo de regressão, qualquer coisa. O que importa é que a pessoa tomou a decisão de olhar para dentro e a partir daí ela vai escolher uma ferramenta para que se faça isso, né? E outra coisa que eu fiquei pensando é com essa questão assim, então se eu decidir olhar para dentro e se a ferramenta que eu escolhi foi a ayahuasca, essa já é a primeira das decisões. Então, quando a pessoa passa por um processo de ritual com a ayahuasca, depois que ela entra em contato com a bebida, ela só vai passar por um processo de enfrentamento, ou seja, de olhar para as questões mais profundas dela, se ela também se decidir com relação a isso, porque todo ritual, ele não existe, sim, existe a atuação da espiritualidade, no entanto é a nossa própria espiritualidade, a conversa é sempre conosco mesmo, sempre com o nosso mestre interior, é sempre com aquele ser sereno que existe dentro de nós. E nesse sentido também vem de uma decisão nossa de olhar para determinada questão. Então, a ferramenta por si só não faz nada. Não adianta eu procurar um terapeuta, não adianta eu procurar um psicólogo, não adianta eu procurar a ayahuasca se eu não estiver afim de me enfrentar, se eu não estiver afim de olhar para as coisas que me perturbam ou para as coisas que me tiram a paz. Então, esse vídeo fica assim, como dois aspectos, né? Não é fácil. Então, mesmo que se tome essa decisão de olhar para dentro, de olhar para as questões que nós vivemos aí no dia a dia, mesmo que se tome essa decisão, não é fácil. Então, quando chega esse tipo de informação durante o ritual, é um momento em que a gente, inclusive, faz até a limpeza física, é um momento em que, né, algumas pessoas chamam de peia, mas é um momento de enfrentamento mesmo, porque uma coisa é alguém me falar que eu sou de determinada maneira, outra coisa é, durante a força, eu ter que me encarar e me olhar diante daquela situação, olhar e ver que aquilo, de fato, está acontecendo comigo, né? E outra coisa, então, que eu queria trazer é essa questão, assim, de desmistificar um pouco a ayahuasca, no sentido de que achar que ela vai fazer tudo. Sim, ela vai mostrar justamente, exatamente aquilo que nós precisamos ver, mas é também aquilo que nós pedimos para ver. Pedimos em um outro nível, em um outro plano, de repente de uma maneira que nós nem consigamos compreender. O que eu queria dizer é que, assim, essa também foi uma decisão. E uma decisão no sentido de, agora eu estou preparado para olhar para essa questão, porque
eu estou disposto a querer resolvê-la dentro de mim, porque eu sei que lá é a fonte e eu estou disposto a querer mudar a minha realidade. Então eu só queria trazer essa reflexão, queria agradecer muito a pessoa que colocou o comentário lá no meu vídeo. Eu sempre acho que esses questionamentos, na verdade, são os meus próprios questionamentos, né, manifestados em uma outra pessoa. E de forma alguma as pessoas que tomam a ayahuasca não têm problemas psicológicos ou não passam por isso, ou são seres superiores ou mais em paz. Queria pedir desculpa um pouco pelo barulho, eu tô de férias aqui, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Então tem um pouquinho de barulho, eu tentei, assim, busquei o melhor lugar aqui da casa, mas mesmo assim eu sei que deve estar um pouco difícil de entender. Obrigada pela atenção, namastê.